Chernobyl, um nome gravado na história como o palco do maior desastre nuclear do mundo. Todos conhecem a tragédia, as explosões, a evacuação em massa, mas poucos realmente entendem o que aconteceu depois. O tempo parou, as ruas ficaram vazias, os prédios silenciosos. Mas a história nunca foi contada por completo. O desastre de 1986 não foi apenas uma falha humana ou um erro técnico. Algo mais profundo, mais escuro, permanece nas sombras dessa cidade esquecida. Entre os corredores vazios e os ecos distantes do passado, sussurros podem ser ouvidos. Figuras surgem nas janelas quebradas, apenas para desaparecer quando observadas de perto. Chernobyl não foi apenas palco de uma tragédia, foi o nascimento de um mistério que, até hoje, ninguém conseguiu desvendar. Por mais de 3 décadas, as ruínas de Pripyat permaneceram em silêncio, mas o silêncio esconde segredos. O tempo pode ter parado, mas algo ainda se move entre os escombros. Não são apenas vestígios de uma tragédia nuclear. Há algo além da radiação, um vazio inquietante, uma presença invisível que parece observar aqueles que ousam se aventurar pelas ruas desertas e pelos corredores desmoronados. Os poucos que se arriscaram a explorar esse território amaldiçoado relatam sensações estranhas, sussurros vindos do nada, sombras que se movem quando ninguém está olhando. Alguns dizem que as almas dos que ficaram para trás, dos que nunca escaparam, ainda vagam entre os destroços, presas no momento exato em que tudo mudou. O que realmente aconteceu em Chernobyl? E, mais importante, o que ainda acontece lá? Na década de 1970, a União Soviética, em plena Guerra Fria, estava imersa em uma busca incansável por poder e progresso. A corrida tecnológica e a afirmação de sua supremacia mundial eram prioridades absolutas. Foi nesse contexto que nasceu a ideia de construir a usina nuclear de Chernobyl. Um projeto colossal que visava não apenas abastecer a crescente demanda de energia de uma nação em expansão, mas também se consolidar como uma maravilha da engenharia soviética. O objetivo era claro: gerar eletricidade em grande escala para sustentar uma indústria em constante crescimento, sem questionar os riscos que o futuro poderia trazer. Para garantir que a usina fosse bem-sucedida, uma cidade foi planejada de forma meticulosa ao seu redor. Pripyat, uma cidade moderna, com ruas largas, escolas, hospitais e até um parque de diversões, foi construída para abrigar os trabalhadores e suas famílias. Cada edifício parecia uma promessa de um futuro radiante, e a cidade se tornou rapidamente o coração pulsante de uma revolução nuclear que prometia transformar o mundo. Os habitantes de Pripyat viam a usina não apenas como seu meio de subsistência, mas como um símbolo do progresso, da força soviética, da modernidade. Eles estavam construindo um futuro próspero, cercados pela certeza de que estavam na vanguarda de uma nova era. O orgulho daqueles que viviam ali era evidente. Eles faziam parte de algo grandioso, algo que moldaria o futuro da energia no país. Os moradores se viam como a elite da nova era nuclear. A vida era confortável e a cidade parecia um exemplo perfeito da revolução tecnológica soviética. Para muitos, viver em Pripyat era um privilégio.
Trabalhadores e engenheiros ostentavam com orgulho seus cargos na usina, confiantes na segurança da tecnologia que operavam. Mas esse orgulho também os cegou para o perigo invisível que crescia bem diante de seus olhos. A usina de Chernobyl, considerada um marco da engenharia soviética, escondia falhas estruturais que poucos ousavam questionar. A confiança absoluta no sistema e na tecnologia fez com que riscos fossem ignorados. Afinal, quem ousaria duvidar do progresso da União Soviética? No dia 26 de abril de 1986, exatamente 1h23 da manhã, o reator número 4 de Chernobyl falhou durante um teste de segurança. Superaqueceu. O que parecia ser uma simples falha técnica tornou-se um desastre de proporções globais, ocasionando uma enorme explosão, podendo ser sentida e vista por todos. A explosão do reator liberou uma imensa nuvem radioativa que se espalhou por milhares de quilômetros. Em poucas horas, a cidade de Pripyat foi evacuada, mas muitos ficaram para trás. O que não sabiam era que as consequências da radiação seriam mais devastadoras do que qualquer coisa que eles pudessem imaginar. As autoridades soviéticas demoraram dias para reconhecer a magnitude do desastre e, mesmo assim, tentaram minimizar os danos. O orgulho dos moradores rapidamente deu lugar ao desespero. A cidade que deveria brilhar no futuro agora estava condenada a ser um túmulo do passado. O que parecia ser uma revolução científica e energética se transformou no maior desastre nuclear da história. Mais de 3 décadas depois do desastre, Chernobyl e Pripyat ainda carregam os vestígios de um passado sombrio. A radiação diminuiu, mas o legado de Chernobyl permanece. A cidade abandonada é agora um monumento à tragédia, mas também à resistência da natureza e à memória dos que viveram ali. Com o tempo começaram a surgir histórias de almas perdidas, de figuras sombrias que assombram as ruas de Pripyat. Algumas pessoas que visitaram a cidade abandonada falam de uma sensação de frio inexplicável, como se algo ou alguém estivesse os observando. Entre os moradores e trabalhadores de Chernobyl, alguns afirmam que os espíritos daqueles que morreram na explosão e nos dias subsequentes ficaram presos na cidade. As almas perdidas que não puderam descansar agora vagam pelas ruínas, buscando por respostas que nunca encontrarão. E há aqueles que afirmam ter visto figuras fantasmais, sombras que se movem nas esquinas e gritos no vento. Eles dizem que a radiação não é a única coisa a temer em Chernobyl. A zona de exclusão de Chernobyl é uma área de aproximadamente 2.600 km² ao redor da usina nuclear de Chernobyl, na Ucrânia, criada após o desastre nuclear de 26 de abril de 1986. Essa zona foi estabelecida para conter a radiação e minimizar os riscos à saúde da população. Mas, para alguns, o desejo de explorar os mistérios da zona de exclusão tornou-se uma obsessão. Pessoas de todo o mundo começaram a visitar o local de forma clandestina, burlando as autoridades. Mas o que ninguém sabia é que essa viagem não era apenas física. Ela tocava algo mais profundo. Algo que alteraria para sempre aqueles que ousaram cruzar a linha proibida.
Com o passar dos anos, mais e mais pessoas desapareceram nas profundezas de Chernobyl. Alguns voltaram para casa, mas nunca mais falaram sobre o que viram. Outros começaram a relatar alucinações, ouvindo sussurros no vento e vendo sombras se movendo pelas ruas vazias. Mas o pior não era o medo. Era a sensação de que a cidade estava viva, de que algo estava esperando por eles. Mas o que realmente aconteceu com esses turistas? Nos últimos anos, várias equipes de investigadores paranormais se aventuraram em Pripyat, buscando capturar evidências do que dizem ser a presença de espíritos. Usando equipamentos como câmeras de infravermelho e gravadores de EVP, muitos tentaram desvelar os mistérios da cidade fantasma. Nas gravações, vozes estranhas podem ser ouvidas, murmúrios que não pertencem à natureza. Em algumas imagens, figuras fantasmagóricas surgem fugazmente, desaparecendo assim que a câmera se aproxima. Esses fenômenos, muitas vezes inexplicáveis, aumentam o mistério de um lugar onde o tempo e o espaço parecem se distorcer. A ciência pode não ter explicações para esses fenômenos, mas para muitos, isso é apenas mais uma prova de que algo sobrenatural ainda vive em Chernobyl. Por mais de 30 anos, as ruínas de Pripyat permanecem em silêncio. Mas o que realmente aconteceu ali? As almas dos que ficaram para trás ainda vagam pelos corredores desmoronados. Há mais do que apenas radiação. Há mistérios não resolvidos, fenômenos inexplicáveis e relatos assustadores. 1998. O mistério no Hotel Polícia. Os jornalistas atravessam um portão retorcido. Um letreiro enferrujado, meio caído, ainda lê-se: Dobropojalovat v Pripyat. Bem-vindo a Pripyat. Silêncio absoluto. O ar parece mais pesado. Os jornalistas chegam à frente do imponente Hotel Polícia, um dos marcos de Pripyat, que já foi um símbolo da prosperidade da cidade. O vento sopra entre as paredes desgastadas, mas o silêncio que se segue é profundo. Eles começam a subir as escadas, e o som dos seus passos ecoa pela vasta entrada vazia, como se cada movimento fosse uma lembrança do que ali existiu. O piso está coberto de poeira e detritos, sinais de um tempo esquecido. De repente, um dos jornalistas tropeça em algo. Ele se abaixa para investigar. Uma câmera antiga, enferrujada, caída no chão. O objeto, provavelmente deixado para trás há anos, parece quase como uma cápsula do tempo. Ele observa a câmera, ainda em funcionamento, como se fosse uma chave para um mistério há muito tempo adormecido. Com a mão trêmula, liga o dispositivo. A fita dentro da câmera ainda gira e a tela pisca com imagens granuladas. Lá, um grupo de exploradores, sorrindo para a lente, aparentemente em um momento de despreocupação, anos atrás. Mas então, uma figura se destaca. Um deles aponta para o corredor escuro à frente. E, de repente, a imagem corta abruptamente. O que antes era uma cena alegre agora é apenas um borrão de estática, como se algo tivesse interrompido, algo que não conseguimos ver. A tensão cresce no ar. Ele sussurra quase para si mesmo. Acho que não somos os primeiros aqui, e talvez eles nunca tenham saído. Alguns daqueles que retornaram começaram a relatar experiências perturbadoras. Eles viam rostos em espelhos, escutavam passos onde não havia ninguém,
e sentiam uma pressão estranha sobre os ombros, como se estivessem sendo observados. Mas havia algo mais. Aqueles que tinham coragem de falar sobre as alucinações falavam também de uma sensação constante de desrealização, como se o mundo ao seu redor não fosse real, como se eles próprios não fossem mais humanos. Chernobyl permanece como um lembrete sombrio do que a ambição descontrolada pode causar. Décadas se passaram, mas as cicatrizes ainda estão lá, nas ruínas, na natureza que luta para retomar seu espaço e nas histórias que nunca foram totalmente contadas. Mistério, tragédia e segredos não resolvidos ainda pairam sobre Pripyat. Agora resta a pergunta: o que realmente aconteceu ali? E o que ainda pode estar à espreita? E você acredita? Curta, compartilha e se inscreva no canal.